capitán de la compañía, el neferito está per morir, que manda dire, ai suoi alpini, che loro vengono a ritrovare, che manda dire, ai suoi alpini, che loro vengono a ritrovare. I suoi alpini che manda dire, che noi a scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, e i miei alpini li voglio qua, o con le scarpe o senza scarpe, e i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda signor capitano, che noi adesso siamo arrivati. Io comando che il mio corpo che in 5 pezzi sia tagliato. Io comando che il mio corpo che in 5 pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del suo figlio, il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del suo figlio. Il quarto pezzo alla mia terra, che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne che si fioriscono di rose e fiori. L'ultimo pezzo alle montagne che si fioriscono di rose e fiori. Siderópolis sempre foi muito rica culturalmente, né? Muitos grupos, né? Estamos aqui falando, logicamente, de um grupo étnico aí, a questão italiana, preservou muito bem, aí, inclusive, né, a Associação Bellunesi no Mundo, preservou esse legado importante, essas diversas expressões culturais dentro da etnia italiana. E Siderópolis ainda guarda, né, com muito carinho, o canto, né, a música, né, a literatura, inclusive, né, o próprio ensino da língua italiana. Eu acredito que isso é muito importante na formação e na preservação da memória desse povo, né, da memória dessas pessoas dentro da nossa cidade. E culturalmente, então, Siderópolis, né, eu sempre falo isso, é muito rica em cultura, tanto italiana quanto afro. O samba, né, a escola de samba recebe o nome de Imperatriz Bellunense, né? Dificilmente a gente vê essa união de algumas etnias, né, afros e italianos, né, um samba que comemora, uma escola de samba que leva o nome como Imperatriz Bellunense. Isso é incrível, eu acredito. Tanto, né, os descendentes italianos, né, participavam dessa escola de samba, quanto, né, os afros também. E acredito que ao longo desses tempos, esses dois grupos preservaram a cultura, preservaram esse maior legado, que é não deixar morrer, né, tanto a cultura popular brasileira como a cultura italiana. E o Colégio Dom Orione, a história, e principalmente a história de muitas famílias italianas que ajudaram a construir o Colégio Dom Orione, o Instituto São Pio X, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e até por que não lembrar, né, a nossa primeira paróquia, inclusive nesse lugar que nós estamos, a paróquia de São João Batista.
É muito importante, essa devoção foi trazida, né, pelos primeiros imigrantes italianos. Inclusive até hoje se reverencia São João Batista. Muito forte, é uma festa tradicional, popular, cultural, uma das primeiras festas religiosas da nossa cidade. A festa de São João Batista e também do Sagrado Coração de Jesus. Muitos de nós não entendemos hoje essa mudança, né, até do padroeiro da igreja de São João para Nossa Senhora Aparecida. Mas acredito que a cultura italiana, que fincou suas raízes aqui desde os primórdios, ela resistiu e resiste ainda hoje. São muitas as famílias descendentes lá dos primeiros imigrantes italianos que fizeram, né, construíram suas vidas, suas casas neste lugar que hoje nós estamos. Nesse lugar, muitos pés pisaram nessa chegada desses primeiros imigrantes italianos. Siderópolis hoje é um povo acolhedor, um povo amigo, carismático. Sempre ouvi falar muito bem de Siderópolis. Famílias essas que me acolheram muito bem, muitas ocasiões inclusive de famílias italianas, né, com vários sobrenomes, aqui da região de Treviso também. Siderópolis, Nova Belluno, inclusive eu acho muito mais interessante Nova Belluno do que Siderópolis hoje em dia, uma opinião particular minha. Não tem como apagar a história. Se estamos aqui hoje é porque muitas pessoas contribuíram, né, e redescobriram esse espaço, esse lugar que hoje vivemos. Vim para Siderópolis, então, fazer os meus 2 anos de estágio e depois de um grande momento, né, um grande tempo de reflexão, eu pedi então a saída, né, eu já tinha aí os votos religiosos e mesmo assim ainda continuei trabalhando no Dom Orione, trabalhei também aqui com a família César, né, o César Café é muito importante também essa família em Siderópolis e logo depois ingressei então a fazer teatro. Né, atuação em teatro aqui na Unesc e logo depois então procurei fazer direção de teatro em São Paulo. Tenho algumas formações tanto no teatro quanto no cinema, filosofia também, muito importante, que eu acho que é uma construção importante de pensamento, de memória. A filosofia nos ajuda a pensar, a refletir sobre o homem, a história, o que é viver em sociedade, então acredito que essa foi uma caminhada. Logo depois de um tempo em São Paulo estudando, voltei para Siderópolis e logo uns meses depois recebi esse convite de ser, né, então assessor de cultura e turismo do município pelo prefeito Frank Salvaro. Foi um convite ainda há 3 anos atrás para assumir essa importante pasta. Eu sempre falo que é muito importante que pessoas capacitadas ocupem os lugares que devem ser de sua área, né? E na cultura não pode ser diferente. A cultura deve ter sempre, né, um gestor, uma gestora que saiba, né, o que está fazendo, que saiba dialogar principalmente com as entidades, com as associações. Quando eu recebi esse convite, eu não imaginava a grandeza, né, e o tamanho desse trabalho e o quão importante é saber que a cultura era gigante em Siderópolis. Tem suas manifestações culturais incríveis e encontrei pessoas muito dedicadas, né, até muito mais do que eu, que preservaram esse legado importante de preservar a memória, a história, e cultura deve ser sempre preservada e também atualizada, né? Não jogar tudo fora, mas com certeza ver o passado, continuar no presente e com certeza expressar aí um futuro próspero, um futuro inclusive que garanta, né, à posteridade aí a passagem desse legado tão importante da cultura italiana no nosso município. A Associação Bellunese, né, nesse ano então comemoramos 30 anos, né, de Associação Bellunese, quando ali o seu Zé, né, e outros integrantes me fizeram o convite até para ingressar na associação, eu imediatamente fui, né, e eu acredito que o gestor ele deve estar incluso nas associações culturais do município. É de suma importância, principalmente por preservar esse legado, essa memória cultural de tudo isso, porque se não fosse as associações, especialmente a Associação Bellunese aqui falando, talvez hoje nós não teríamos um depósito verdadeiro, né? Lembrei agora até do depósito da fé, mas um depósito cultural sobre os primeiros imigrantes, sobre essas famílias que não vieram fáceis, né, ou de forma tranquila da Itália para cá. Também se passou muita dificuldade. Se hoje a gente reclama um pouquinho de andar numa estrada de chão, imagina naquela época onde se abria, né,
no meio da mata aí para se passar com carros de bois e tudo mais. Então eu acredito que cada povo, cada família perseverou, resistiu num tempo em que não se tinha asfalto, não se tinha água encanada, não se tinha energia, vindo de um outro continente para um outro, sem saber o que o esperava, com promessas inclusive duvidosas, né? Hoje a gente sabe que muitos foram enganados, né, pelo governo da época do Brasil, dizendo que aqui era uma terra, né, onde viriam e já estava tudo instalado ou tudo feito, e não foi bem isso mesmo que aconteceu. Admiro muito a cultura italiana, admiro muito as famílias, tenho um especial carinho a todas as famílias, né, belunenses, e acredito que nós continuaremos valorizando, impulsionando. E da parte do governo municipal, da nossa parte, o apoio à cultura italiana seguirá, né, com certeza, e dentro até da participação do Conselho Municipal de Cultura, a gente tem os representantes das entidades, das associações, e que venham aí mais 30 anos, né? Não sei se estarei por aqui ainda, mas alguém vai estar, eu espero, de Associação Belunense.